Então vamos falar sobre imposto. Imposto, essa ideia de imposto vem lá de trás, da Idade Média, sei lá quando começou, né? Não, muito antes, né? Não, muito antes. Do Babilônia, Suméria, já tinha esses troços. De falar assim, eu vou pegar uma parte do seu trabalho para mim e foda-se. É isso? É isso daí. Ó, veja, isso tem desde a antiguidade. Mas quando chegou ali na época do interregno ali inglês, né, naquela época que... no início, o que acontecia? Isso era justificado pela posição religiosa. O líder, o faraó no Egito, era um enviado de Deus, então ele tinha o direito. Se você não der o trigo lá para o faraó, vai ter problema com seca, você vai morrer de fome, não sei o que lá. Então, ou seja, isso começou com uma visão divina. Quando chegou ali na modernidade, ali 1700 e alguma coisa, isso não estava colando mais, né? Até hoje, a rainha da Inglaterra ela é ungida pela igreja lá do lugar e coisa e tal, mas o pessoal hoje em dia já olha para isso e fala, não, esse papo de enviado divino não cola. E nessa época que se criou a desculpa atual do Estado, que foi Thomas Hobbes que inventou, que tem um livro muito conhecido dele, chamado O Leviatã, em que ele deu a justificativa, digamos, moderna para o Estado. Leviatã é o nome de um demônio, né? É o nome de um demônio. A ideia do Thomas Hobbes... demônio enorme, tipo uma serpente do mar enorme, né? Exatamente. E a ideia dele era justamente isso, que o Estado é um mal. Ele é um mal, ele é um monstro, o que todos sabemos. Mas na visão dele é um monstro necessário, é um mal necessário. Porque sem o Estado, os homens brigariam uns contra os outros, não haveria paz e iríamos para o chamado estado de natureza, que ele chamou, que é todo mundo brigando com todo mundo e não dá certo. Então as pessoas precisam abrir mão de uma parte da sua liberdade, que no caso é uma parte do seu dinheiro, em última análise, e para o governo controlar essas pessoas para evitar o estado de natureza, né? Isso é uma coisa que... Cara, é uma idiotice se você parar para pensar, né? Porque, no final das contas, se o ser humano ele é mau e por isso ele não pode ser deixado sozinho, como que você vai resolver isso pegando um monte de seres humanos, que é o governo? O governo é um grupo de humanos. Não deixa de ser seres humanos. Exatamente. Então esse pessoal que vai controlar os outros. Pô, não resolve. O que acaba acontecendo? Esse pessoal começa a dominar os outros. Começa a extorquir o resto. Advogar em causa própria. Advogar em causa própria, ficar rico a troco dos outros. Tava até o Salim Matar falando outro dia uma coisa que é a mais pura verdade. A desigualdade no Brasil, eu acredito que muito do mundo todo, tá? Aqui no Brasil principalmente, ela vem do governo. No final das contas, por que a gente tem um país tão desigual, com tanta gente pobre e tanta gente muito rica? Porque você tem um governo que concentra dinheiro. Ele pega imposto de um monte de gente, quem mais paga imposto é pobre. E rico dá um jeito. Dá um jeito, dá uma saída, contra um contador, faz uma elisão fiscal, diminui imposto aqui, diminui imposto ali. Molha a mão desse, daquele. E o pobre não tem como. Na fonte já tira. Principalmente quando é assalariado, tira na fonte. E o mais pobre ainda, na hora de você comprar qualquer coisa, no Brasil, o imposto sobre consumo é enorme. É o grosso da arrecadação. E aí você tem esse problema, porque o pobre, até o cara que é mendigo, o cara é mendigo, ele não vai pagar imposto. Não, ele paga imposto, porque quando ele pega aquele dinheirinho ali e vai no bar comprar pinga, a pinga tem imposto. Claro. Então pronto, não tem jeito. É absurdo, né? Imposto de carro, eu tava vendo, é muito alto. Tem alguns produtos que chega a 40%, 50%. Não, olha só. Isso aí é dos impostos diretos. Você ainda tem que contar aí o imposto indireto. Que seria o quê? Por exemplo... Direto é o governo já mordendo diretão. Isso, que é o IPI, ICMS, ISS, esses impostos que você paga como empresa. Mas para você fazer o carro, você teve que contratar gente. Para contratar gente, você tem que pagar o FGTS, o INSS, mas não sei o que lá. Você tem um lugar para sua fábrica. Para você ter esse lugar, você teve que pagar IPTU, não sei o que lá. Se você somar isso tudo, a gente fez um vídeo, isso chega a 80% de imposto em cima de carro, por exemplo. Meu Deus. É muito imposto. Aqui no Brasil, praticamente, é só imposto que você compra. Tem uma... agora, quando começou a sair... Se você pegar algumas coisas como álcool, cigarro, esse tipo de coisa, é um absurdo. Você vê lá que é muito mais... E aquilo ali é só um imposto direto ainda. Ainda tem um indireto em cima daquilo ali. É aquele negócio. O governo, aqui no Brasil, realmente passou do ponto, né? Extrapolou. Isso é ruim em qualquer lugar do mundo. Mas aqui no Brasil extrapolou mesmo. E parece que o imposto só aumenta, nunca diminui. Tem algum lugar que tem experiência de que o pessoal conseguiu ir diminuindo o imposto? Eu não sei não. Olha o que acontece, né? Até o Bolsonaro agora está querendo diminuir o IPI. Acho ótimo, excelente. Diminuir o imposto sempre bom.
já está vindo o pessoal lá da Zona Franca de Manaus falar que não pode diminuir o IPI. Porque aí o benefício da Zona Franca fica menor. Aí não, entendeu? Porque a Zona Franca de Manaus tem um benefício lá que paga menos imposto. Já está uma briga danada, já está entrando, já vou entrar. E é o que eu falo, o Estado, ele mesmo, vamos supor por hipótese, que conseguisse eleger um anarcocapitalista para presidente, o cara vai entrar lá para acabar com os impostos todos. Ele não vai conseguir fazer nada, cara. Não vai conseguir porque o Estado ele se protege disso. Ele não quer diminuir de tamanho, ele quer aumentar de tamanho, né?